A segunda geração romântica do Brasil é o período que corresponde de 1853 a 1869, denominada ultrarromântica, ou a geração mal do século. Os principais temas dessa fase são morte, amor não correspondido, tédio, insatisfação e pessimismo. Nessa fase, a literatura sofreu forte influência do poeta britânico George Gordon. Isso porque os escritores absorvem um estilo de vida boêmico. Nas décadas de 1850 a 1860, houve uma ruptura com um idealismo exagerado em relação ao nacionalismo, o que levou à doação por parte dos autores desse período, de uma postura exageradamente pessimista diante da sua vida como escapismo dos problemas sociais da época, atitude que ficou conhecida como o mal do século. Isso se deve ao fato de que os jovens desse período não se sentiam atraídos pelas ideias da Revolução Francesa, ou seja, ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, e optavam por mergulhar em seu mundo íntimo, tendo um apego a atitudes mundanas como a bebida e o vício, e uma atração pela morte. Algumas das principais características da segunda geração romântica são: egocentrismo. Nas obras ultrarromânticas é notável um claro enfoque no sujeito em detrimento do mundo. Em muitas obras, inclusive o espaço externo ao eu é apenas cenário para a existência da personagem. Em geral, questões de ordem social, tensões do mundo lá fora, não costumam ser abordadas pelos escritores dessa geração. Outra característica também é o sentimentalismo exagerado. A idealização amorosa e a projeção de uma mulher perfeita são comuns nas obras da segunda geração romântica. O amor e a amada são quase sempre utopias inatingíveis e, por isso, as personagens e os sujeitos líricos sofrem demasiadamente. Outra característica também é o forte tom depressivo. A depressão, ou mal do século, como era chamada, era claramente perceptível no discurso presente nas prosas e nos poemas ultrarromânticos. Outra característica é a tendência à fuga da realidade. Diante de um presente desastroso, marcado pela solidão e pela desilusão amorosa, as personagens e sujeitos líricos da segunda geração romântica apresentavam discursos em que exaltavam o desejo de fugir da realidade. Essa fuga mostrava-se de diversas formas, como mediante o desejo de morrer, por meio da exaltação da boêmia desregrada ou ainda fugindo para a infância. Gosto pelo delírio e pelo macabro. A dramatização do grotesco, do macabro e de situações de delírio são comuns em narrativas ultrarromânticas. Ironia romântica. Trata-se de um conceito utilizado para definir um certo comportamento comum entre os autores da segunda geração romântica. Tal comportamento resume-se em apresentar um alto grau de criticidade em relação às próprias produções ultrarromânticas. Um exemplo disso seria bem representado no segundo prefácio do livro Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo. Entre as principais obras do período estão o livro de poemas Lira dos 20 Anos, o livro de contos da Noite da Taverna, a peça teatral Macário, todos de Álvares de Azevedo, Primavera de Casimiro de Abreu, Noturnas e Vozes da América de Fagundes Valera e o livro póstumo Poesias Completas de Junqueira Freire. O spleen é um termo em inglês muito utilizado na literatura romântica, que significa o tédio, a insatisfação, o desencanto e a melancolia.
Características marcantes dessa fase. Os principais autores da segunda geração romântica portuguesa são Camilo Castelo Branco e Soares Passos.